Olá Brasil, sejam todos bem-vindos e é um prazer conversar com todos vocês nessa tarde maravilhosa. E nós vamos falar das mazelas. É preciso que as pessoas compreendam e saibam justamente onde elas estão. Nós estamos perdidos há mais de 50 anos. Há muito mais de 50 anos. Mas vamos adotar o ano de 85 até 2023, para termos assim o básico de referência do que tornou-se o Brasil nesse período de tempo. Por que foram feitos a abertura, né? Por que quiseram a abertura? E nós estamos vivendo momentos bem complicados, bem difíceis, e que não há a menor oportunidade de termos um Brasil. Não se engane. Podem dizer o que quiserem dizer, pense o que quiser pensar, mas nós não vamos ter um novo Brasil conforme muitos, entre aspas, de direita, que se encontram nesse mesmo balaio de confusão, nesse balaio de gato, nessa crônica confusão política que nós estamos vivendo no Brasil, que eu não tenho isso como política. Política é algo muito mais nobre, política é algo muito mais sensata. E quando se forma parlamento, e o parlamento tem força, quando uma nação, quando o seu povo é educado, ele é um povo que tem por base a prosperidade, tem por base o desenvolvimento do intelecto, tem por base o desenvolvimento educacional, tem por base o conhecimento político, tem por base o direito de ser direito e ser direito. Aí nós vamos ter um parlamento que não há de permitir que a sua própria existência possa vir ser dividida e possa ser chamado de classe. É a pior coisa. Essa esquerda hoje, que é psicopática, quando ela diz que existe classes, ela divide as pessoas. Ela impõe uma confusão mental, ela impõe uma confusão social, ela impõe uma confusão política para ter aproveito nessas divisões. Quanto mais divisões, quanto mais partidos, mais confusões, mais ideias absurdas. E quem sai perdendo é quem aposta nessas confusões ideológicas que se instalou no Brasil. Ah, mas espera aí, não podemos ser comunistas? Você pode ser o que você quiser, só não pode fazer parte de um parlamento onde defende aborto, defende uma desonra da família, desonra da igreja, desonra da estrutura que forma a família. Isso é que você não pode. O que resta você pode ser. Você não pode participar. Isso é imoral. Isso é, digamos, doentio para quem assume a condição de ter uma possibilidade de cargos sem ter a capacidade. Isso é doentio. Isso está fora de cogitação, fora de qualquer entendimento. Mas eu chego lá. Comportamentos como esses são aproveitados em universidades onde muitos são incapazes de exercer o valor do intelecto aprendido por via dos ensinos dados pelos professores, militam nesses partidinhos, nesses puxadinhos que aí se encontram e passam a ser representantes dessas divisões de classe sustentado pelo proletariado, que tem e deve ter uma esperança de um livre comércio de seus atos criminosos e dos seus atos não serem punidos, para poderem associar a essas ideias, a essas pessoas que, entre aspas, por muitas vezes se passa por bom entendedor intelectual, que na verdade não são, e ver-se esse resultado por vir de defender
aquilo que se encontra errado. Liberação das drogas, legalização de tudo que não presta, impedindo alguns ações ou algumas ações de policiais ou de polícia ou de justiça sobre aquelas pessoas aos quais eles os defendem, fim de polícia, fim de segurança, escolas sem uma regra, mas que tudo é normal, tudo é igual. Então é uma série de coisas, aborto, roubo, furto, tráfico, arma, o inferno que essas pessoas querem. Então essas pessoas que, entre aspas, saem das universidades, vão militar nesses movimentos, acabam saindo e temos visto muitos deles, nesse exato momento, exercendo cargos de decisão, prejudicando não só a eles, que prejudica somente a eles, porque são classificados e são vistos como pessoas incapazes. Essas pessoas, quando fazem essas divisões de classe, é a base para essas governanças que estamos vivendo no Brasil. Eu luto contra isso. Mas quando eu luto contra isso, também não participo dessa direita ao qual, quando falam, já falam derrotados. Porque você tem que apontar aquilo que as pessoas são. E quando nós ouvimos pessoas, entre aspas, de direita dizer, pessoas de esquerda querem nos calar, ele já está dizendo, ele já está afirmando o seu próprio fracasso. Porque quando afirma que quer, já está acontecendo. Porque não devia ser assim. Ao invés de começar suas falas, nós não vamos permitir esses genocidas que agirem de forma livre no meio de uma sociedade que os rejeita porque não os conhece. Então tire o lençol e faça com que todos venham conhecer. Porque quem encobre e quem legaliza a ação da impunidade de ação da esquerda ou desses malfeitores é justamente a direita que os torna e que os dá e até mesmo os nomeiam cidadão de partidos e de esquerda. Sabendo que não existe esquerda no Brasil, sabendo que nós não temos direita nem esquerda, porque no momento que tem a ausência do freio e contrapeso, sabemos que nenhuma dessas alas, desses corredores, nós vamos encontrar algo que possa funcionar. Então, a polaridade criada atolou a todos que deixaram destruir-se. E o país foi dividido. Eu estou sendo até benevolente quando eu digo que o país está sendo dividido. O país está esfacelado em classes. E essas classes, uma vez esfaceladas, criam líderes que são para assumirem ou formarem políticos que se encontram no parlamento. E muitos deles se encontram no poder, em cargos de decisões importantes. Então essas subdivisões, uma vez a nação sendo esfacelada criando a classe, cria-se as subclasses ou subdivisões, que também têm seus líderes e que têm um livre comércio que funciona dentro daquilo que eles querem. E o que eles mais querem é trabalhar livre sem que possa ser coagido pelas polícias, sem que as suas localidades possam ser ou ter visitas indesejáveis das forças de segurança. Então essas pessoas é que sustentam, por via de um dinheiro fácil, que não vamos nem enumerar, mas vamos falar droga, tráfico de arma, tráfico de prostituição e tudo mais que se possa imaginar, faz seus milhões e bancam muitos, ao qual representa esses pequenos líderes de classe e que hoje defende à luz do dia, abertamente defende o bandido, o assaltante, o que rouba um celular para tomar cerveja. Eles defendem de forma clara e objetiva. E é isso que estamos vendo. Então, quando
falamos sobre esses partidos que defendem esse tipo de comportamento, vem outros mais imorais, que é casamento entre filhos e pais, relacionamento entre filhos e mães, relacionamento de pais e filhos. Nós temos aborto, uma série de comportamentos que induz a nossa juventude já dentro de um desequilíbrio onde o Estado passou a ter direitos sobre família, sobre desequilíbrio de família, e uma série de comportamentos que não bate com a realidade. Vamos destruir o arrimo, vamos destruir família, vamos destruir pátria, vamos destruir Deus, vamos fazer com que as coisas funcionem do jeito que a gente quer. Então, as pessoas que se tornam direita, não participam dessa polaridade moral, dessa polaridade política. As pessoas de direita, elas não participam dessa polaridade do país. Essas pessoas de direita não participam, mas controlam os acontecimentos da ação e não são da ação de massa. Não são a ação de massa nem a ação ação de manobra desses partidos. Nem são direita nem esquerda, são direitos, defende o ponto de vista das ações estabelecidas ou ações que possam esses governos, como eu digo, esses é porque já passou vários, tomar decisões que possam alcançar pessoas de bens. O que são base? Eu digo, a direita e a esquerda, partidos de direita e esquerda são base para a destruição da democracia. Se resume na formação de partidos políticos. A destruição e a formação de classes, elas têm um resumo justamente na legalidade de partidos e dos partidos lançando seus candidatos justamente dessas bases. É aí que nós estamos perdidos. Uma vez formada, o corpo cria-se em leis, seus estatutos, e as pessoas começam a afiliar-se. Lá da base que eu falo, da base da formação de classe, sustentado pelo proletariado ou pela ação da qual nós muito bem sabemos, muitos irmãozinhos. O valor dessas pessoas passam a ser como o salvador da pátria, em meio a um desequilíbrio do próprio povo. Esse desequilíbrio do próprio povo que não sabe o que quer. Diante da oferta por mentes que hão de virar o poder, não tem escapatórias. Eu disse no vídeo anterior que muitas vezes as pessoas estão à direita e de esquerda, existe o desgaste dessas pessoas. Qual é o resultado do desgaste das pessoas de direita? Não ter resultado. Tá? O que legaliza o esfacelamento da democracia é esta já esfacelada no básico, ou na base, que é a família, no sentido de progresso e de mudança. Pois progresso e mudança não tem base na estagnação, na pobreza, na falta de entendimento. Não tem progresso quando você não pensa. Não tem progresso quando você não desenvolve a compreender o próprio sistema corrompido, destruído e que se encontra dentro de uma destruição. Essa podridão, essa coisa horrorosa que nós estamos vendo no Brasil, essa coisa crônica, sem sentido. As pessoas estão adorando, estão buscando os meios para se apegar a esses salvadores de pátrias partidárias. Pudrificadas é a palavra. O sentido da vida, seja esta própria ou usurpada. Meu amigo, o sentido da vida é quando você toma reconhecimento. Olha, como você toma o reconhecimento
E quando você passa a reconhecer que a vida não lhe pertence. Usurpado é quando você diz, não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Você vai se lascar do mesmo jeito. Então nós temos visto pessoas dessa natureza. Olha, muitos dizem que Deus está no controle. Eu até concordo. Mas a ação de Deus está, a ação de Deus está na ação do justo. Se o justo cruza os braços, Deus conta com o outro. Sabe aquele versículo que diz assim, que Deus diz assim, eu estou com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Então pare de se enganar, você que reconhece que podemos dizer a vida, né, vida própria ou usurpada. Vida própria é quando você reconhece que a vida não lhe pertence. E usurpada é quando você reconhece que a vida é sua. Não importa, tem que haver o movimento. E esse movimento é de mudanças. Você tem que estudar, pensar, tem que fazer qualquer coisa para poder compreender o que está à sua volta. Tratando da fala do que se diz direita, já entraram afirmando a sua derrota, quando afirma a ação de grupos contra ele mesmo. Olha, quando um movimento, por exemplo, pessoas que se encontram nessa situação, trata na fala e diz que ser de direita e relata que está sendo perseguido, que está sendo derrotado, tem as suas ações impedidas, ele já está derrotado. Afirma as ações de grupo contra ele mesmo. Olha, quando você afirma que uma pessoa está contra... o pessoal de esquerda quer nos calar, a pessoa de esquerda quer... Você já está derrotado, você não tem resultado nenhum. Me mostra o resultado. Falaram do Flávio Dino de todos os cantos desse país. Todo. Tem mídia, tantos deputados, senadores de direita aí babuzando. Resolveram alguma coisa? Teve resultado? Não, né? Não teve. Não vai ter mesmo. Porque vocês deveriam apontar os erros e dizer o que eles são. Porque ele usa os mesmos termos contra vocês. Tá? Ou seja, ao invés de classificar o grupo o que eles são, o chama de partidos de esquerda. O que são anulados. A ausência da ação na pessoa que a toca. Porque os partidos na formação de ser com seu estatuto são parte da democracia esfacelada. Então, quando você diz que alguém da esquerda, você ofende o partido. Você não ofende os participantes do partido. E quando você quer fazer com que algo imploda de dentro para fora, comece um por um. Aponte os defeitos de um por um, para que você possa ter resultado no total. Mas quando você os chama, o pessoal de esquerda, meu amigo, o pessoal de esquerda está chamando o pessoal de direita de corrupto, genocida, homofóbico, né? Chama de tudo. E o pessoal de esquerda não tem coragem de identificar essas pessoas. O pessoal de direita não tem coragem de identificar essas pessoas. Porque acha que estão fazendo errado em identificá-los. Por isso eles estão vencendo. Por isso eles estão vencendo. O que define a estrutura do mesmo, o que os psicopatas vão rompendo e vão respondendo, mencionando não só os órgãos primeiros, mas antes a democracia de classe que representa e que não sabe que são massa que estão nestes momentos sendo moldados como quer e deseja para os seus fins.
Então diga para essas pessoas o que elas são, porque tem muita gente sendo moldadas. Você lembra de algumas pessoas que apoiavam o Bolsonaro de repente se permitiram se mostrar de fato o que eles são? É assim. Quem não lembra são várias pessoas. Quando o psicopata se dirige ao que são de direita, os refere como os irresponsável, genocida, homofóbico e muitos outros epítetos. Desta forma, a sua fala cresce de forma referenciando a ação que não é e nunca vai ser por causa da pessoa, mas por causa da ação que acusa. Tem efeito. Tem efeito. Só não tem efeito quando a parte direita chama os psicopatas de pessoas de esquerda. Aí não tem efeito. Porque eles acusam vocês do mesmo modo. Ou do modo igual. Então aí, com mentes, a confusão está formada porque vai dizer, mas fulano de tal falou isso de você. Não, fulano de tal que disse que fulano de tal era ladrão. Não, o outro é... Não, fulano de tal disse que o outro é corrupto. Não, o outro... Aí fica essa confusão. E nós ficamos no meio. Agora, quem é direito não se mistura com isso. Não chega nem perto disso. Isso é lixo. Isso aí é lixo. Necrótico. Isso é coisa nojenta, podre. Podre. Isso não é política. E nem tampouco o Brasil, que de fato eles até falam que pode mudar. Não, não vai mudar. Eu estou sendo bem claro e evidente. Olha, bem claro para você. Olha bem para mim. Não existe o outro Brasil. Não vai existir de forma nenhuma. Permitiram que isso acontecesse. Isso não vai mudar. Esses poucos tempos, 12 meses, vamos dizer assim, vai levar, sabe quanto tempo para consertar? Mais de 30 anos. Até mais a todos e até mais. Até breve.